E boa tarde a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para continuar a nossa fala sobre a questão dos acidentes causados com animais, né? E hoje nós vamos tentar falar um pouquinho, né, sobre a raiva, que é uma doença bastante importante a nível mundial, principalmente porque ela apresenta uma letalidade de 100%, né? Então ela é uma doença de notificação compulsória, todo mundo tem que notificar essa doença. Na verdade ela é justamente considerada de notificação compulsória justamente por causa da vulnerabilidade, a transcendência, né, a magnitude e o poder de disseminação aí do agente causal, ou seja, o vírus que causa então essa patologia, tá? Bom, a raiva ela é uma doença, ela é uma encefalite, é considerada uma encefalite viral, né, aguda, considerada uma antropozoonose, ou seja, ela tem como reservatório principal o animal, né? O homem ele acaba contraindo a doença, mas a gente tem como uma fonte de infecção principal ou reservatório, que a gente chama em epidemiologia, os animais, né? E aí todos os animais de sangue quente de uma forma geral. Ela é transmitida então para o homem e para os outros animais, ou seja, qualquer animal, pela inoculação então do vírus, né, do vírus rábico, que está contido na saliva do animal, né? Do animal doente, na maioria das vezes, né? Mas como animais domésticos, por exemplo, como os bovinos, às vezes eles podem ainda não apresentar a doença, mas já estão transmitindo a doença, fato que a gente vai discutir logo adiante. Então, todos os animais mamíferos infectados, principalmente através da mordedura e também da lambedura, né, que muitas pessoas às vezes têm muita dúvida, foi só apenas lambido por qualquer animal, mas o animal que tem o hábito mais de lamber, de fazer a lambedura, então seriam os felinos, né, os gatos, né? Então a raiva também é transmitida, pode ser transmitida também através de lambedura, né? E nós vamos discutir depois um pouquinho mais especificamente esse caso. Ela é considerada, então, uma patologia de grande interesse em saúde pública, justamente por aqueles 3 critérios que eu abordei com vocês, né? E dentre eles, o mais importante, que ela é 100% letal, ou seja, uma vez a gente adquiriu essa patologia, a probabilidade de a gente morrer é de 100%. Nós temos aí, lembrar que a gente tem 2 casos aí descritos na literatura, um aqui no Brasil, lá no Nordeste, e um nos Estados Unidos, né? Que as pessoas adquiriram a patologia, né, e estão vivas até hoje, né, mas vivendo de uma forma, digamos assim, não viável, né, em cama, fazendo tratamento e daí por diante, né, foram tratadas com interferon. Então, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde ainda considera ela uma doença 100% letal, né? A patogenicidade não é tão alta quanto a letalidade, ela apresenta uma patogenicidade aí de mais ou menos de 70%, varia de 60% a 70%, né? E ainda bem que não é 100%, né? Ou seja, nem todo indivíduo que entra em contato vai desenvolver a doença. Então ele tem uma probabilidade de desenvolver a doença de 60% a 70%, mas se ele adquirir a doença, que daí é o fator de letalidade, se ele adquirir a doença, ele tem então a probabilidade de 100% de evoluir para o óbito. É uma doença que tem uma distribuição mundial, né, com exceção de alguns países aí, né, com exceção da Oceania, e alguns países independentes aí mesmo, fazendo parte aí de alguns continentes, como o nosso continente americano. Nós temos lá o Uruguai, né, temos a Jamaica, temos Barbados, temos o Caribe, tem a Europa aí, Portugal, Espanha, a Irlanda, a Grã-Bretanha, e lá mais para cima no Oriente, então, o Japão. Então tem alguns países que estão com ela controlada, né? Nós aqui no Brasil estávamos, né, até 2, 3 semanas atrás com ela, a raiva urbana, que nós vamos também falar daqui a pouquinho, controlada, mas nós tivemos um caso aqui na divisa com a Bolívia, né, de um indivíduo que foi mordido por um cão vindo da Bolívia e acabou morrendo então há 2, 3 semanas atrás. Foi mordido e em 2, 3 semanas ele adquiriu a doença e foi a óbito, né? A gente já não tinha mais a raiva aqui desde
uns 6, 7 anos, que a gente teve aquela epidemia no Pará lá, que hoje houve a morte de mais ou menos 24 pessoas que foram mordidas, mas aí não pelo vírus doméstico, vírus presente nos animais de rua, né, urbano, e sim pelo vírus presente nos animais silvestres, então. Bom, o agente etiológico já dei algumas pinceladas, né, para vocês, então isso não deve ser novidade para ninguém, é causado então por um vírus, né? Ele pertence à família Rabidoviridae e o gênero é Lyssavirus. Então, por esse motivo, muitas vezes, ao invés de a gente encontrar, né, em alguma bibliografia a patologia raiva, a gente pode encontrar com o sinônimo então de doença de Lyssa, né, que foi quem então fez a descoberta e estudou bastante o vírus causador dessa patologia. Ele tem um formato de um projétil, né, e o seu genoma é constituído de RNA. Aí, falando um pouquinho mais ainda dele, né, é importante a gente discutir um pouquinho sobre ele. Eu sei que na hora que a gente está atendendo, às vezes isso não tem tanto interesse para nós, mas no caso da raiva, ele é muito importante, porque nesse projétil, né, ele tem então uma camada mais superficial formada por glicoproteínas e também uma camada de tecido adiposo, né, que é o que facilita depois, que nós vamos ver lá na prevenção e controle, e até como medida preliminar de tratamento, a gente usar água e sabão para fazer a higienização, né, e que funciona de uma forma bastante eficaz na destruição então do vírus. Então, por isso que eu gosto de falar um pouquinho aí sobre esse agente, né, sobre a composição dele. É importante que a gente entenda pelo menos essa parte mais superficial, que vai mais para frente vai nos ajudar lá para fazer então o tratamento, o primeiro tratamento. Reservatório, né? Reservatórios nós temos aí todos os animais de sangue quente, né? Os caninos, que são os principais transmissores da raiva para o ser humano, são os caninos, né? Até por vários motivos, maior contato que a gente tem hoje, por exemplo, muito mais ainda, é difícil a gente não encontrar uma família que não possua um cão na sua casa. Às vezes tem família que tem mais cães em casa do que o próprio número de pessoas dentro da própria residência. Felinos também vem já em segundo lugar, depois nós temos bovinos, equinos, suínos, aves, que são refratárias, né? As aves, no caso, são refratárias, ou seja, elas não adquirem a raiva. Na verdade, essa sequência que eu coloquei aí, a única coisa que vai variar aí é que nós continuamos, em termos de Brasil, a gente houve uma mudança bastante importante, né? Esses casos que nós tivemos aí no norte do país fez com que essa estatística fosse mudada, né? Então a gente tinha, na verdade, de 30 anos para cá, a gente tinha sempre em primeiro lugar a raiva no ser humano, primeiro transmitida pelos cães, depois pelos caninos, depois outros animais, para depois vir lá em quarto, quinto lugar o morcego, né? Isso não acontece mais, né? Hoje nós estamos, o morcego em determinadas regiões, ele está vindo como em segundo lugar na transmissão, né? E isso pode ser explicado pelo próprio problema que a gente está tendo com o meio ambiente, né? Desmatamento da zona rural, onde esses animais acabam vindo para a cidade buscar alimentação, né? E aí então a gente acaba entrando em contato na tentativa de tirar e de expulsá-lo da nossa casa, de expulsar da árvore que faz parte do nosso quintal, e aí nessa manipulação a gente acaba sendo agredido por eles, né? Agora, um outro fato bastante importante que eu gostaria de enfatizar é que os animais, de uma forma geral, né, a gente não considera normal que ele morda a gente, né, não da forma como ele morde quando ele está doente. Então é importante isso, porque na hora que a gente for fazer o tratamento, esse fato é um fato muito importante na hora que a gente estiver fazendo a anamnese, para a gente ver, né, e suspeitar, será que eu posso encaixar esse animal no suspeito, encaixo ele no clinicamente raivoso, como é que eu vou encaixar, né, que critério eu vou utilizar nesse caso para depois fazer o tratamento, já que o tratamento depende praticamente do estado clínico do animal agressor, seja ele qual for, né, seja ele qual for. O modo de transmissão então ocorre através então da inoculação do vírus, né? Através da saliva. O sangue tem uma importância muito pequena na transmissão da raiva, isso é muito importante a gente discutir. Eu mesmo já tive a oportunidade de atender muitos casos onde médicos veterinários foram abater o animal e depois de um certo tempo souberam que o animal estava com raiva e aí tiveram contato com o sangue.
E aí, a gente vacina, não vacina? Então a gente fica naquela preocupação. O que nós vamos fazer nesse caso? Então tá aí uma dica bastante importante, a literatura, toda a literatura que eu utilizei para fazer essa aula, essa fala com vocês, a literatura que eu utilizo para dar aula, né, tanto nos cursos de medicina e medicina veterinária, eles são unânimes, os artigos científicos, né, dizer então que o risco da gente contrair a raiva pelo contato com sangue é praticamente zero. Não é zero porque risco é probabilidade, né, e não dá pra gente trabalhar muito com risco zero. Né? Mas a probabilidade de acontecer é muito pequena quando em contato então com a saliva. Né? A saliva então é o veículo, né? É o veículo que faz com que haja então a saída do vírus que fica então deve ficar presente nas glândulas salivares, principalmente nas glândulas salivares e outros órgãos que a gente vai falar depois. Né? Então sai através da saliva e é depositado então através da mordedura, né? O animal então morde, faz a lesão e faz uma abertura na pele ou em mucosa e aí então faz com que haja penetração então da saliva infectante, ou seja, a saliva que tenha o vírus. Não é qualquer saliva, obviamente, que vai transmitir a raiva. Né? Nós temos que ter uma saliva infectante com um número de vírus, né, suficiente para causar então, fazer um quadro patológico. Né? Então, como eu coloquei aí, então ela ocorre através então da inoculação e é isso que é importante para nós, né? Epidemiologicamente falando, é esse tipo de contato e que vai variar, depois mais para frente a gente vai discutir também os critérios que a gente vai utilizar, critérios graves, não graves, moderados, etc. Na literatura também, vocês podem encontrar nessa literatura que eu coloco aí, outras literaturas que vocês podem também pesquisar, é que a transmissão interhumana ela é muito rara. Né? Eu particularmente, os casos que eu tenho observado, que eu tenho lido em artigos científicos, é a transmissão interhumana através de transplante de órgãos. Né? Como por exemplo, um exemplo bastante importante que nós temos aí, inclusive nós tivemos um caso nisso no Brasil, que foi o transplante de córnea, né? Que foi retirado então essa córnea de um indivíduo que morreu de raiva, né? E na época não conseguiram fazer o diagnóstico dessa encefalite, e aí então ao transplantar essa córnea, após o transplante, então após os 20 dias, 20, 30 dias, esse indivíduo então incubou e desenvolveu a patologia e veio a óbito então por esse motivo. O período de incubação também é um item bastante importante para a gente observar, porque, como eu havia dito anteriormente, o tratamento no ser humano, na verdade, ele precisa obrigatoriamente da questão animal, de qual o animal que mordeu, qual foi o animal agressor, né? E como que essa doença se manifesta nesses animais. Né? Como ela se manifesta nesses animais. Isso é muito importante a gente saber. E aí, dentro desses estudos, né, aí tem aí alguns períodos de incubação que vai variar de acordo com a espécie animal, é óbvio. Né? Alguns animais o período de incubação é um pouco mais curto, alguns o período de incubação é um pouco mais longo. Né? E isso, inclusive, vai fazer com que a gente tenha depois as formas de prevenção e controle, mais para frente que eu vou dizer, que para uns animais vão ser algumas medidas e para outros vão ser uma medida um pouco mais prolongada, que é a famosa quarentena aí que a gente coloca. Né? Então, no homem, o período de incubação varia, né? Varia de 10 dias a 2 anos. Agora, é importante a gente também saber que tem casos descritos na literatura de pessoas que foram agredidas e incubou em 4 anos. Né? Mas nós estamos trabalhando aí com uma média, né? Com uma média aí de 10 dias até 2 anos, e eu procurei pegar dentro dessa média aí, né, um período que está representando mais, né, essa patologia aqui no Brasil, que varia de 10 dias a 2 meses. Né? Esse período de incubação também é bem parecido com o dos cães, né? Bem parecido com os dos cães, e é mais ou menos isso que a gente tenta observar ali, que vai também, que a questão do período da doença também vai interferir aqui bastante no nosso diagnóstico e na nossa conduta terapêutica. Um outro item também bastante importante é então a questão da transmissibilidade, que muitas vezes nós profissionais da área da saúde não levamos em consideração. Mas
As pessoas que trabalham na vigilância epidemiológica, basicamente elas levam isso, porque é isso que interessa para nós quando a gente vai fazer tentar fazer um bloqueio de um surto, ou de um surto epidêmico, ou de uma própria epidemia, né? Então o período de transmissibilidade tem que saber quanto tempo, né? Quanto tempo esse animal está transmitindo a doença. Porque muitas doenças, o animal ou o ser humano, ele começa a transmitir a patologia depois que iniciou os primeiros sintomas. Né? Ou seja, ele já está na fase de doença. Então isso para nós é um pouquinho mais tranquilo, porque eu sei que a pessoa está doente, né? Então eu estou vendo que ela está doente, já examinei, já fiz a anamnese, já fiz o exame clínico, já detectei que ela tem alguma patologia, o exame laboratorial, o que seja. Né? Mas no caso da raiva, e especificamente no caso do cão e do gato, são os únicos animais que é possível a gente fazer isso, que a gente conhece, né? É que a transmissibilidade ocorre 3 dias antes, 3 a 4 dias antes dele transmitir a doença, quer dizer, 3 a 4 dias antes de ele começar a apresentar os sintomas, ele já está transmitindo a doença. Né? É parecido mais ou menos com o sarampo. Né? Antes de aparecer as lesões lá do sarampo, sintomas prodrômicos principalmente, 3 dias antes a gente já sabe que o indivíduo pode ter transmitido o vírus do sarampo. Aqui da raiva também é a mesma coisa. Né? E isso aqui vai nos ajudar lá depois, né? No período de observação animal, a gente vai fazer então a contagem desses dias e vai nos auxiliar se a gente então dá alta para esse indivíduo ou não dá alta e segue observando então o animal. Então aqui no caso da raiva, no cão e no gato, então se ele começou, hoje é dia 10, ele começou a apresentar os sintomas hoje, né? Hoje, então a gente conta 3 dias para trás e 3 dias para frente, porque ele deve morrer no máximo 10 dias. Então contamos 3 dias para trás, que seria então o prazo que estaria transmitindo, né, com potencial de transmissão bastante importante. Porém, né, como se trata então de uma patologia, né, e aí nós temos que trabalhar com um pouquinho da probabilidade, então nós damos uma margem de segurança de 2 dias a mais, né, para antes e 2 dias a mais para depois. Então por isso que a gente observa durante 10 dias. Ou seja, 5 dias, hoje é dia 10, ele mordeu o indivíduo hoje, então eu conto então 5 dias para trás e continuo observando mais 5 dias. Então isso é bastante importante, é um critério bastante importante na hora da indicação do tratamento antirrábico. Suscetível, todos os mamíferos, todos os animais de sangue quente, né, são suscetíveis, né? Todos os mamíferos, de uma forma geral, também são suscetíveis, com exceção aí, no caso, a baleia. Né? Bom, vamos falar um pouquinho, né, que quando a gente fala então dos acidentes causados por esses animais, nós temos 2 enfoques. Né? Que um é o enfoque já do indivíduo, quando ele adquire a patologia, né? E um é o enfoque que a gente faz eminentemente de prevenção, ou seja, para impedir que ele adquira a patologia. Bom, se é uma patologia que vai levar ao óbito, isso é uma certeza que a gente tem, ela vai levar ao óbito, então quer dizer que não existe tratamento. Então não existe tratamento até hoje, né? Não existe um tratamento que retire o indivíduo desse quadro. Né? Então ele pode iniciar então a partir de 10 dias já após a mordedura, ele pode iniciar então com mal-estar geral. Né? Um pequeno aumento de temperatura, nem sempre, né? Anorexia, cefaleia, náuseas, dor de garganta. Eu tive a oportunidade de acompanhar um senhor no Paraná, no município, né, na divisa com São Paulo, né? E fiquei assim bastante preocupada, para não dizer traumatizada, né? Porque é um quadro bastante assim, bastante deprimente, né? Porque o indivíduo ele tem episódios de lucidez, né? O tempo todo ele está, na verdade, o tempo todo ele está lúcido, mas tem momentos em que ele pode apresentar agressividade e depois passa períodos que ele não apresenta agressividade, aí parece que não tá, parece até que ele não tem essa doença, né? E depois então volta então os sintomas de acordo com o ambiente em que ele esteja, que também é um fato que nós vamos discutir daqui a pouco, né? Irritabilidade, inquietude, sensação de angústia, principalmente sensação de angústia. Aí vale um porém também, que é quando a gente vai fazer tratamento tardio em alguns indivíduos, principalmente profissionais da área da saúde. Eu pessoalmente tive exemplo com professores meus que trabalhavam lá com clínica de grandes, né, de grandes animais e que tiveram contato, e o diagnóstico foi feito muito depois, né, muito depois do período de incubação, e que depois, a qualquer momento, eles
me telefonava, ô professora Sônia, o negócio, eu estou sentindo uma angústia, uma tristeza, ai meu Deus, será que estou com raiva, será que eu não estou com raiva? Né? Então a questão da prevenção e o controle e o uso de EPIs, que a gente vai discutir daqui a pouco, é imprescindível, né? Para todas as patologias e principalmente para essa. Né? Então pode ocorrer ainda hiperestesia, parestesia no trato dos nervos periféricos e alterações comportamentais. Essa questão aí de uma inflamação no local da lesão, e consequentemente no caminho que o vírus faz para chegar até o cérebro, né, que ele não é via hematógena e sim via nervosa, né, ao contrário de que muita gente pensa, é através dos nervos que ele chega até ao cérebro, né, já pude observar em muitos casos que ele provoca uma neurite. Né, então a gente observa, né, no membro que ele foi afetado, então uma região mais hiperêmica, né, que é o trajeto geralmente que o nervo faz até chegar ao cérebro, quando o nervo então está localizado numa região mais periférica. Né? Então alterações de comportamentos e etc. Também tive a oportunidade de ver, né, esse indivíduo que eu pude acompanhar, ele foi mordido no membro inferior direito. Né? E nesse período aí, no período podrômico, o que acontecia? Ele estava andando de bicicleta e de vez em quando ele fazia então uma paresia nesse membro que tinha sido afetado. Né? E depois, com o andar ali, melhorava, né? Diminuía e depois aumentava, diminuía e aumentava. Um sintoma bastante interessante, então, no caso da raiva, e vocês vão ver que é bem compatível com aquilo que a gente encontra na literatura. Um outro estágio um pouquinho mais avançado, então, é a hiperexcitabilidade, né, crescente, a febre, delírio, espasmos musculares involuntários, generalizados e convulsões. Né, espasmos dos músculos da laringe, a língua ocorre quando, da faringe e da língua também, quando ocorre o paciente tenta engolir então o líquido e não consegue, que é o que a gente chama bastante importante. Hoje a literatura não coloca muito, mas a literatura mais antiga, ela coloca o famoso trismo. Né? Então a gente tem a paralisia então, desses músculos mandibulares e maxilares, impedindo então que a gente vá beber. Então como normalmente as pessoas ofereciam um líquido, né? Então, quando a pessoa ia beber o líquido, ela não conseguia beber, né? Que é o sinônimo da doença também, que muitas vezes a gente chama de hidrofobia. No entanto, a hidrofobia ela não funciona como um diagnóstico diferencial, porque a gente sabe que tem muitas encefalites que também causam hidrofobia. Né? E me parece que a questão da aerofobia, né? A aerofobia me parece muito mais importante para a gente fazer um diagnóstico diferencial com outras encefalites, já que existe N encefalites, inclusive outras encefalites causadas pelo próprio cão e até pelos felinos também, né? Pelos gatos. Então essa questão dos espasmos aí, laringe e faringe, então tem a ver com essa questão aí da paralisia mandibular e maxilar. Agora a aerofobia foi inclusive um critério que a gente utilizou para fazer diferenciação e que depois foi confirmado então com o exame biológico, que é o exame de padrão ouro para essa patologia. Cialorreia também, que é a salivação intensa, isso também nos cães, nos gatos e em outros animais também pode ocorrer, né? Fato bastante importante lá para a gente levar em consideração. Bom, eu gostaria de abordar um pouquinho aqui a questão então desses sintomas, também já que a gente tem o cão como maior transmissor da raiva para o ser humano, né? Então acho que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui do que a gente vai observar, já que a gente precisa do animal agressor para a gente observar, que é o que a gente vai discutir daqui a pouquinho com vocês quando a gente for tentar fazer o diagnóstico para fins terapêuticos. Né? Então é muito importante a gente observar que aquela raiva característica que a gente vinha observando, né? Vinha observando naturalmente, que a gente encontra nos livros, né? Nos livros, textos que a gente estuda, né? Ela não tem acontecido mais da forma como a gente estudou. Né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ver de mais de 200 casos de raiva canina. No entanto, tive a oportunidade de ver no máximo 10 casos de raiva furiosa, que é o que a gente aprende na literatura, através dos livros bibliográficos. Né? Então eu estudei lá, a raiva é a agressividade, o animal apresenta exoftalmia, que é aquele olho vermelho quase saindo, soltando da órbita, a agressividade, cialorreia. Na verdade, a maioria dos casos que eu atendi, tive a oportunidade de atender, e dos casos que eu dei assessoria, nenhum deles aconteceu dessa forma. O que eu estou querendo dizer com isso? Que hoje, para nós, um animal mudou de hábito, ele mudou de hábito,
e agrediu uma pessoa de alguma forma, mordeu uma pessoa de alguma forma, não vou nem usar agredir, porque agredir já parece que tem uma conotação aí, a gente faz uma analogia com ele tá agressivo, né? Então ele mudou de hábito, ou seja, todo dia você abre a porta, teu animalzinho dorme lá fora, ou num quartinho, todo dia você abre a porta, ele vem e lambe a tua perna, né? Você brinca um pouquinho, você dá a alimentação para ele. Hoje, você abriu a porta, foi acordá-lo, foi abrir a porta para ver como é que ele está, ele não se levanta do lugar, né? Esse é um animal suspeito de raiva para nós, né? Ou seja, a raiva furiosa, ela não vem se apresentando como vinha apresentando há 20, 30 anos atrás, né? Hoje nós temos muitos animais que ficam lá, amoadinho, no cantinho, bem quieto, né? E a gente vai fazer exame laboratorial, mordeu, agrediu alguém por conta de um outro animal, né, um morcego que apareceu na região toda, ou a gente suspeita, ou a gente vai fazer o exame mesmo que a gente tem que fazer, o animal morre por um outro motivo, e a gente tem que fazer, morre de parvovirose, de sinomose, a gente vai fazer o exame da raiva e dá raiva positivo, né? Então, para nós, para efeito de tratamento no ser humano, o animal mudou de hábito, para nós ele é um animal suspeito de raiva. Então não vamos esperando aí que o animal não está bebendo água, está com cialorreia importante, esse é o animal. Não, isso para nós a gente não leva mais em consideração. Um outro ponto bastante importante é a questão da imunização nos animais domésticos. Nós sabemos lá que as vacinas que são injetadas nos animais, e até em nós mesmos um tempo atrás, elas não apresentavam uma eficácia de 100%. Né? E que essa eficácia também pode ser prejudicada da forma como foi injetado, da forma como foi feita, realizada essa imunização. Muitas vezes em campanha, né? Então na campanha o que a gente tem? A gente tem um monte de animal estressado, né? Às vezes doente, né? Imunodeprimido, e aí a gente faz então essa vacina, que a eficácia dela gira em torno de 75%, né? E a gente leva em consideração, o animal foi vacinado, então não tem problema da raiva, né? Não, para efeito de tratamento humano, a gente não pode levar isso em consideração. Na verdade, eu acho que até teria que sair, acho que até nas últimas fichas já nem estão colocando mais isso, porque é uma pseudo-segurança, é uma falsa segurança. Né? Vamos supor que essa vacina atingiu 75%, e os outros 25%, como é que fica? Então, para efeito de tratamento no ser humano, nós não podemos levar em consideração o estado vacinal do ser humano. Eu, pelo menos, não levo, e sempre que eu posso assessorar, eu peço para que não leve isso em consideração. A doença não podemos esquecer que a doença é 100% letal, e sendo 100% letal, nós não podemos correr o risco. Né? Então, na ausência de diagnóstico, então, fazemos a vacina sem sombra de dúvida. Né? Então essa questão da fotofobia, hidrofobia, disfagia, hiperacusia, né? E inclusive o ser humano, já havia falado, fica em estado consciente, né? E após um período então vai se instalar o estado comatoso e a evolução para o óbito. Então o indivíduo, que eu tive a oportunidade de ver em alguns casos, não só naquele primeiro que eu coloquei para vocês, mas em outros casos que eu tive a oportunidade de ver, né, o indivíduo fica acordado, ele não consegue dormir. Né? Ele tem que ser amordaçado, tem que ser amarrado na cama. E um problema que nós temos também, os hospitais também não querem atender esse tipo de patologia. Os profissionais da área da saúde têm um medo bastante grande também, devido à transcendência dessa patologia. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Né? Então o indivíduo ele acaba morrendo não pelo próprio vírus da raiva, né? Mas sim por estresse, cansaço. Né? Ele não dorme, o diafragma então acaba se exaurindo e aí ele morre, então acaba morrendo então, fazer a óbito então, por cansaço e estresse. Né? Isso é uma coisa bastante importante que eu tenho observado bastante também e que não foi diferente dos casos que a gente teve a oportunidade de acompanhar, inclusive em São Paulo. O diagnóstico diferencial, a gente vai fazer o diagnóstico diferencial com outras raivas, né? Levar em consideração que a raiva paralítica, que é a raiva que é transmitida através dos animais silvestres, né? Então, antigamente havia assim, uma separação bastante grande. Então, o vírus urbano, ele se manifesta de uma raiva furiosa, e o vírus silvestre, que é o vírus que o morcego transmite para nós, e algumas vezes, consequentemente, ele transmite para os bovinos, equinos, etc., né? Ele causa, então, uma raiva paralítica. Na verdade, a gente tem observado essa raiva paralítica nos grandes animais, sim. Na nossa região, nós estamos com alguns casos de raiva, eu tive a oportunidade de acompanhar também. Então, parece que nos grandes animais a raiva paralítica ainda vem acontecendo dessa forma.
né? Mas no ser humano não é muito, não se apresenta dessa forma não. Tá? E aí os diagnósticos diferencial, no caso da raiva paralítica, né? Então nós teríamos aí como diagnóstico diferencial o próprio teto, né? Que a gente já trabalha bastante. Eu acredito que a maioria dos profissionais, principalmente os médicos que trabalham com essa patologia, não teriam maiores dificuldades. É só a gente fazer ver a questão do diagnóstico epidemiológico aí que ajuda bastante. A própria pasteurelose, né? A infecção por herpes vírus, o próprio botulismo, que é uma doença, inclusive, é uma DTA bastante importante, né? Outras encefalites pós-viral e até, por que não dizer, alguns casos psiquiátricos também. Né? E aí eu coloco aqui uma observação para vocês, né? Levar sempre em conta o diagnóstico epidemiológico. É imprescindível o diagnóstico epidemiológico aí para nós. Bom, depois nós teríamos então o diagnóstico laboratorial, né? O diagnóstico muito importante para nós, né? Que nós teríamos aí, primeiro, eu nem coloquei aí, porque é a coloração de Sellers, que a gente faz um raspado, né? Antes desse raspado, ver se o indivíduo apresenta uma leucocitose, né? Uma leucocitose intensa, esse seria um exame já de triagem. Depois nós teríamos a coloração de Sellers, mas a sensibilidade dela é muito baixa, né? Em torno de 20%. Aí nós teríamos aí a imunofluorescência direta, que é feita agora até nos animais, né? Antigamente a gente não fazia, mas é um animal vivo, né? Impressão da córnea, o raspado da língua, né? E para a gente fazer o diagnóstico in vivo do animal, então, porque antigamente a gente tinha que só o animal morto que a gente poderia fazer o diagnóstico, mas o mais importante é então o exame biológico, né? O padrão ouro, onde a gente retira então uma porção do cérebro desse animal, mais especificamente numa parte que antigamente a gente chamava de corno de Ammon, né? Onde o vírus se multiplica de uma forma bastante importante. Né? E aí então retira esse material, né? Faz lá um preparado e aí inocula um outro animal, né? No caso o laboratório aqui usa um camundongo, né? E espera aí o animal desenvolver essa doença e depois tenta recuperar de uma forma, como diz lá o nosso antigo amigo postulado de Koch, né? Quem descobriu lá o Mycobacterium tuberculose bastante famoso. Ele tem um postulado bastante importante. Aí tratamento, como já havia dito, não existe um tratamento específico, existe um tratamento paliativo, né? E que deve ser feito a nível hospitalar. Aí eu coloquei aí algumas coisas bem rapidamente, só para a gente ter uma noção, mas para quem... Isso aí eu acho que é mais para nós profissionais aí, médicos que trabalhamos aí com os indivíduos, né? Isolamento, então é importante o isolamento, né? É uma doença que tem um poder de disseminação altíssimo, um quarto de pouca luminosidade, porque o indivíduo não aguenta claridade, ele não aguenta ruído, né? E também não aguenta principalmente a presença de ar, né? Que inclusive a gente usa isso aí como um diagnóstico diferencial. É pegar um ventilador e colocar na face do indivíduo, então eles quase que se afoga, né? Então é uma característica bastante importante, pelo menos todos os casos que nós tivemos, a gente conseguiu fechar o diagnóstico clinicamente, então, com esse critério. Né? E aí, sem discussão, os critérios aí de suporte, né? Dieta com sonda nasogástrica, hidratação para manutenção do equilíbrio eletrolítico, controlar a febre, vômito, com beta-bloqueadores na vigência de uma hiperatividade simpática, etc. Né? Essa parte, então, hospitalar, eu acho que não é muito o caso da gente ficar muito discutindo aqui. Agora o que eu queria discutir um pouquinho aqui com vocês, que é essa questão então do tratamento exposicional e do tratamento pré-exposicional, né? O exposicional é o tratamento que nós devemos realizá-lo, né? Na iminência então do indivíduo que foi agredido, ele foi mordido ou ele teve um contato, né? Então, ou ele sofreu uma mordedura, no caso do cão, né, ou até mesmo do gato, mais difícil, ou de um morcego, ou de um bovino, ou de um suíno, né? Ou se não, ele levou uma lambedura de um gato. Né? O gato, por que a gente leva em consideração a lambedura? Porque o gato é um animal que ele toma banho com a própria saliva. Ele se lambe o corpo todo, né? Ele toma banho com a própria saliva. E nessa função de se lamber, né, então ele tem então uma prerrogativa aí de ter o vírus aí, então por isso que é muito importante isso aí, né? Bom, então nós temos alguns critérios bastante importantes, que são os critérios que a gente considera leves, né? E esse leve a gente vai cruzar então com o estado do animal, o agressor. E aí é importante a gente ver 2 pontos muito importantes. Qual foi o animal agressor? Se foi o cão ou o gato,
Nós voltamos lá naquilo que eu falei lá atrás, da questão então da transmissibilidade. Nós conhecemos o período de transmissibilidade do cão e do gato e conhecemos também o período de doença nesse animal. Nos outros animais domésticos e silvestres, nós não conhecemos com certeza, né? Na verdade, certeza é entre aspas, né? Não conhecemos com segurança o período de transmissibilidade. Né? No cão e no gato eu sei que se eu observar durante 10 dias ele estiver com raiva, no 10º dia ele vai morrer. Então se ele morre no 10º dia e eu ainda não fiz o tratamento, eu tenho um período ainda para fazer esse tratamento, que vai variar do soro e da vacina. Agora, se é uma mordedura por bovino, eu não sei o período de transmissibilidade de um bovino, pode ser, varia de meses. Então se eu fico esperando esses meses passarem, eu estou já fazendo com que a pessoa que foi agredida entre então naquela fase de risco. E é justamente o que nós não podemos fazer. Fazer com que esse indivíduo tenha um risco maior. Né? Já que através da mordedura ele já tem um risco pela própria natureza do ferimento. Né? Então isso é muito importante. Então é por isso que nós precisamos do animal. Né? E se a gente não tem o animal, não possui o animal no momento, é importante então que se a gente não tem o animal, não podemos observar esse animal, ou o animal não é passivo de observação, então para nós vamos considerar esse animal como raivoso, para efeito de tratamento humano. Nós não podemos correr o risco. Então vai aí algumas dicas, né? Então vamos lá, acidentes leves. Né? Acidentes leves são o quê? O que a gente considera ferimentos leves? São todos os ferimentos que são localizados longe da cabeça. Longe da cabeça. E que não são profundos. Né? Ou seja, não é uma mordedura que agrediu, não agrediu o nervo, por exemplo. Né? Se ela agride o nervo, ou perto do nervo, como por exemplo polpas digitais, né, extremidades, então essas já são lesões consideradas graves. Então um arranhão, uma mordedura longe então do cérebro, né, superficial, todas essas mordeduras são consideradas leves para nós. Então dependendo da região, se a gente não tem a raiva não é produtiva naquela região, então na verdade não há nem necessidade de vacinar. Nós podemos só, por exemplo, observar o animal durante 10 dias. Né? E pede para, se tiver condição de fazer a visita no 5º, no 10º dia, ótimo. Se não tiver condição, né, ver com a pessoa, dependendo do nível da pessoa, de informação, né, que ela venha nos colocar, nos trazer as informações dos animais. O animal está vivo. O que importa para nós não é só o animal estar doente no 10º dia, ele tem que estar vivo no 10º dia para nós. Né? Porque às vezes ele pode morrer no 11º dia de sinomose, parvovirose, qualquer outra ose. Né? E que no caso, até se fosse no 11º dia a raiva, no dia que ele mordeu, a probabilidade de ele ter transmitido a raiva é praticamente zero. Né? Então não há nem necessidade de a gente vacinar. Aí depois nós temos então esses acidentes aqui, quando eles forem leves, né, e o animal normal, então não tratar. Não tratar, não há necessidade de fazer. Só que nós temos que ter em mente que a observação animal ela é imprescindível. Né? Não é imprescindível. Se o animal não tiver, nós temos que partir então para o esquema seguinte que eu vou falar aí, que seria o esquema 2. Então nesse caso, o que é imprescindível para nós é lavar o ferimento com água e sabão. Não precisa ser sabonete, tem que ser sabão. O sabão, quando a gente vai lavar o prato que está cheio de gordura, o que a gente faz? A gente usa detergente, sabão, que é o que tira a gordura. O que a gordura vai fazer? Ela vai retirar essa camada, né, de gordura que envolve esse projétil, então esse vírus que tem o formato então de um projétil, né, e consequentemente vai inibir a sua multiplicação e eliminá-lo, né, neutralizá-lo. Bom, aí em segundo lugar, então, se o animal, nessa mesma proposição, e se acontecer alguma coisa com o animal, né, desaparecer ou se tornar raivoso, aí nós vamos fazer a dose. Nós usamos hoje nos todos os postos de saúde as vacinas diploide, né, de cultivo celular, então bastante seguras. Antigamente a gente tinha só a Influenza Palacios, uma vacina que nos causava bastante transtorno, né? Hoje nós temos a vacina aí de células diploide, uma vacina que tem uma segurança bastante importante. Então nesse caso aqui de ferimento leve, o animal sumiu, então nós teríamos então 5 doses, uma no 1º dia, uma no 3º, uma no 7º, uma no 14º e uma no 28º dia. Depois nós teríamos uma outra, que seria então um outro critério, né? Que seria então o animal suspeito, né? De novo, sempre lavar o ferimento, né? De qualquer forma, leve, qualquer tipo de lesão, sempre lavar com água e sabão, que ela tem um efeito bastante eficaz aí na destruição, entre aspas, desse vírus, então, presente na saliva do animal e, consequentemente, depositado na lesão. Então, o animal suspeito, eu tenho um animal suspeito, só que ele está vivo, né? Então, eu tenho um indivíduo ali com uma mordedura considerada leve, que são aquelas que eu já coloquei para vocês.
né, longe do cérebro, mordedura superficial, não dilacerante. Então a gente entraria com uma dose no pronto atendimento e uma no terceiro dia. No quinto dia o animal tá tranquilo, a gente já fica mais tranquilo, continua observando. No 10º dia o animal está vivo, alta pro indivíduo e tranquilo. Ah, mas aí o animal morreu no 10º, no 13º, isso cansa de acontecer, gente. Cansa de acontecer. Tranquilidade a gente tem que ter nessa hora. Né? A gente também tem que acreditar naquilo que a gente, na experiência que a gente tem, no que a literatura coloca para nós. Tranquilo, no 13º dia ele pode ter morrido de raiva. Né? Vamos voltar 5 dias para trás? No dia que ele mordeu esse indivíduo, consequentemente ele não estava transmitindo a raiva. Então não há necessidade de vacinar, mesmo os indivíduos nos procurando. Aí nós temos esse mesmo caso, né, ferimento leve e o animal raivoso. Né? Então, ferimento leve e animal raivoso, as 5 doses de vacina com maior tranquilidade. Né? Então, uma no primeiro, uma no terceiro, no 7º, 14º, né, e o 28º dia. Aí temos aí depois ferimentos graves, né, que a gente pensa que a gente não atende, viu? Mas eu já atendi pelo menos uns 10 casos onde o tampão, né, cabeludo dos indivíduos foi totalmente retirado. Ou seja, eu tive que ir ao hospital para atender esse indivíduo. O indivíduo estava quase morrendo pelo ferimento, né? E eu fui chamada lá porque estavam achando que ele estava morrendo pela raiva. E aí a gente acabou descobrindo então esse tipo de lesão. Como outros tipos de lesões que a gente também já teve a oportunidade de ver, que o cachorro mordeu o indivíduo inteiro por vários outros motivos, menos pela raiva. Né? Então isso é bastante importante. Ao contrário do que a gente pensa, a gente tem bastante ferimentos graves. Que são quais? Mordedura em cabeça, né? Pescoço, extremidades, né? Nas polpas digitais, e contato com a mucosa. Ou seja, o animal mordeu, eu beijei o animal. Isso é uma prática bastante comum nos dias de hoje. Tem sido uma prática muito comum, as pessoas têm o hábito de beijar os animais. Né? E aí um alerta. Né? Animal é animal, gente. Né? Ele alegra muito a gente, né? Traz muitos benefícios para nós, mas a gente tem que cuidar da saúde deles, né? E ter alguns cuidados. Né? Esse negócio de dormir com um animal, a gente tem que repensar, porque não é só raiva. Nós temos aí toxoplasmose, temos várias, leptospirose, temos várias doenças que são transmitidas por eles e às vezes eles estão infectados e fazem uma infecção inaparente e acabam transmitindo essas patologias para nós. Né? Então, nesse caso de mordedura grave, e o animal normal, né? O animal normal, então a gente vai fazer 2 doses com precaução, porque a mordedura é grave. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com a mordedura grave? Tem um critério bastante importante que nós levamos. O trajeto que esse vírus faz, ele é diretamente, o período de incubação é diretamente proporcional à distância. Quanto mais longe, mais longo é o período de incubação. Né? Então esse é um ponto importante, bastante importante por sinal. Né? Agora, se essa mordida atingir os nervos, então o período de incubação também deve ser menor. Né? E se foi no rosto ou se foi na boca, está perto do cérebro. Então se ele fosse demorar 20 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses para incubar, ele acaba incubando num período mínimo de 10 dias, que é o que tem acontecido, é o que vocês vão verificar também na literatura. Né? Então aí nós temos aí o animal suspeito, então lavar de novo com água e sabão, veja que eu estou sempre insistindo nesse ponto, né? Iniciar o tratamento então com 5 doses quando o animal é suspeito, ou seja, são as doses que eu teria que dar mesmo. Né? E o que vai variar aí, né, seria então, se o animal tiver com raiva, que é o próximo passo ali, eu vou continuar essas doses de vacina que são 5 e vou fazer a aplicação do soro. Por quê? O soro vai proteger o indivíduo naquele momento em que eu estou injetando. Então, eu estou injetando o soro, eu já estou protegendo esse indivíduo. Então, se eu tenho lá uma vacina que vai começar a proteger o indivíduo no 15º dia, como é o caso da vacina, da maior parte das vacinas, que começa a dar um pico protetor a partir do 15º dia, eu tenho aí os 5 dias que eu ficaria, né? Esses 5 dias que eu ficaria aí, como se fosse uma janela. Né? Quer dizer, o indivíduo não estaria protegido. Né? Então aí é a indicação do soro. Tá? Justamente para tentar, né, preencher essa lacuna aí de digamos assim, de não proteção. Então nesse caso eu teria que fazer o uso do soro e da vacina. Agora, toda vez que a gente fala, né, em soro e vacina, nós temos que ter algumas preocupações. Né? Quando a gente faz o soro e a vacina, né, tecnicamente falando, a gente sabe que a gente tem uma intervenção aí
da vacina no soro da vacina, que é uma discussão que a gente poderia fazer em um outro momento, né? Porque são uns itens assim, bastante importantes para nós que somos da área da saúde, aí, médicos que trabalhamos aí com as doenças, né? Mas que agora eu prefiro deixar para um outro momento, e quem tiver também pode entrar em contato comigo, que a gente pode discutir um pouquinho tecnicamente, um pouquinho mais aprofundadamente. Mas a gente saber que a gente tem uma interferência aí e que a gente tem que ter em mente que isso pode acontecer, e se acontecer algum problema, a gente tem que levar esse ponto também em consideração. Bom, e aí nós temos aí o soro homólogo e o soro heterólogo, né? No caso aí, o soro heterólogo é o soro que normalmente é o soro que deve causar, né? É o soro que deve causar mais problemas. Toda vez que eu for fazer o soro heterólogo e tomar cuidado com médicos veterinários que trabalham com clínica de animais, né? Ou pessoas que possuem animais, principalmente grandes animais, e aí dentro dos grandes animais, os equinos, são pessoas que já desenvolvem uma sensibilidade, né? Já que esse soro é feito em passagem nesses animais, né? Então provavelmente a possibilidade dessas pessoas virem a desenvolver um choque anafilático é bastante grande. Então um cuidado especial aí. E observar se essas pessoas também já não têm o pré-exposicional, quer seja, elas já estão imunizadas, não estão protegidas, mas já fizeram uso da vacina em algum momento dessa vida. Então essas pessoas não devem fazer o uso do soro, né? Porque provavelmente elas vão fazer aí, tem uma grande possibilidade de fazer um problema imunológico aí, um choque anafilático, uma doença do soro, etc. Então nós teríamos. E se não, né, o soro homólogo, é claro que é um soro mais tranquilo, assim como a vacina antirrábica de células diploide também, né? Então também bastante importante, muito mais segura, mas nem sempre nós temos disponível isso nas unidades de saúde, né? Mas vai aí a dosagem do soro homólogo, né, que nós teríamos uma metade da dose, assim como a vacina também, a Flonazepam Palácio, nós temos que fazer 13 doses. E a de células diploide a gente conseguiu diminuir, minimizar para 5 doses, né? E o soro heterólogo, 40 unidades internacionais por quilo, né? Importante a via de administração, que deve ser feita intramuscular, né? Intramuscular, então no Rochester, no deltoide, de preferência. Fracionar essa quantidade de não aplicar no mesmo local, e de preferência nos locais da lesão. Se foi um local só, tentar aplicar no local da lesão, né, que inclusive as pessoas reclamam bastante, porque é bastante dolorida, mas o que nós queremos com o soro? Não é neutralizar o vírus? Se a gente tem ali naquela região, né, onde foi depositado o vírus, porque ao contrário do que a gente pensa, o vírus ele faz uma multiplicação no local da lesão. Né? E quanto mais precoce a gente tentar neutralizar esse vírus, a eficiência então do tratamento vai ser melhor, né? Então a eficiência vai ser melhor. Então na tentativa de neutralizar esses vírus depositados no local da lesão, é que então a gente indica fazer a aplicação bastante desse soro no local da lesão. De preferência não suturar, né? A não ser que seja uma lesão de uma dimensão extraordinária, né, que a gente tenha, ou na face, por exemplo, então o indivíduo vai ficar com uma cicatriz bastante prejudicada, né, mas é indicado então que a gente não suture, porque o vírus da raiva ele é anaeróbico, ou seja, ele vive na não presença do oxigênio. E a hora que eu estou então suturando e fechando esse local da lesão, eu vou estar dando uma condição de anaerobiose. Consequentemente, se tiver vírus ali, se houver vírus, a presença do vírus ali, então eu estou facilitando a multiplicação dele. E em segundo lugar, bastante importante se o vírus está só na superfície, a hora que eu estou fazendo a sutura, né, eu posso então estar fazendo com que esse vírus que estava na região mais superficial consiga atingir uma região mais profunda, ou seja, possivelmente mais perto, né, mais próximo dos nervos. Então tem todas essas discussões aí que a gente tem feito bastante, né, e a comunidade científica aí, eu me incluo nela também, que também sou pesquisadora, né, são itens assim bastante importantes que a gente deve levar em consideração. Então os problemas aí que eu coloquei para vocês, relacionados aí com o uso do soro, ele deve ser feito de preferência, obviamente, numa unidade hospitalar, né? Porque se o indivíduo fizer um choque anafilático ou uma reação anafilactóide, né, ou qualquer coisa, a própria reação de Arthus, eu tenho a possibilidade, eu tenho oxigênio, eu tenho todos os antihistamínicos necessários, ou seja, todo aquele aparato medicamentoso para eu tirar esse indivíduo então desse choque,
né? Que pode acontecer o indivíduo não morrer da raiva e acaba morrendo por causa de um choque anafilático. Então, esses cuidados são imprescindíveis na hora do atendimento, do pronto atendimento, até depois do acompanhamento também, porque a doença do soro ela não ocorre imediatamente, ela pode ocorrer a partir do 5º, 7º dia de doença, como a própria reação anafilactoide, né? Onde o indivíduo começa a apresentar uma paresia ascendente, e aí a principal queixa é: ô doutor, é o seguinte, meu pé tá adormecido, agora minha perna está adormecida, então aquela paresia ascendente, né? Que é um quadro totalmente reversível, só que muitas vezes isso aí a gente não consegue resolver a nível de unidade sanitária. Aí nós temos que então indicar uma rede hospitalar ou até um especialista no caso, né? No nosso caso nós temos alguns neurologistas que nos acompanham então nessa área, né? Mas de todos esses casos que eu atendi aí, que não foram poucos, né? Eu pude observar isso uma vez só, né? E depois nós temos o tratamento pré-exposicional, né? Que é o tratamento que os profissionais que trabalham com animais ou trabalham na produção de imunoterápicos ou trabalham com pesquisa com animais devem fazer, né? Que é o tratamento pré-exposicional. Então ele é indicado então 3 doses, uma no 1º, uma no 7º, uma no 28º dia. E é recomendável após a última dose, ou seja, após o 28º dia, que a gente faça uma titulagem, ou seja, vamos fazer uma sorologia para ver como é que nós estamos de anticorpos. Se a gente soro converteu ou se a gente não soro converteu, né? O que nós podemos esperar? Ou normalmente eles dão em unidades internacionais, então nós temos lá, deu acima de 0,1 UI, né? Significa então que nós estamos com uma titulagem, né? Não que ela me proteja, né? Mas é uma titulagem que a gente diz satisfatória. E se um dia eu for agredido ou tiver um contato bastante grave ou bastante importante, às vezes a aplicação de uma dose só já é o suficiente para eu ter aquele pico lá de 80 unidades, que é o que a gente, que a bibliografia, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde preconizam então como uma quantidade satisfatória com proteção para a doença raiva, né? Bom, outra coisa muito importante no caso de reexposição, né? No caso de reexposição, então até 90 dias, né? Até 90 dias a gente considera o indivíduo então imune, a não ser que ele tenha alguma doença imunodeprimida, e se tiver com muita preocupação, então fazemos lá, disponibilizamos então uma titulagem, vamos ver como é que ele está de proteção, né? Se a gente tiver meio em dúvida, fazemos uma titulagem e esperamos o resultado vem em questão de poucos dias e a gente fica um pouquinho mais tranquila. E no caso de exposição após 90 dias, teríamos então a aplicação de 2 doses, recomendável 2 doses, no 0 dia e no 20º dia. Uma dica bastante importante: pacientes imunodeprimidos, né? Pacientes aidéticos, lúpus eritematoso, como essas outras patologias que causam imunodepressão, a gente tem que avaliar de uma outra forma. É aquele caso que a gente tem que consultar um colega especialista e tentar fazer com uma equipe multidisciplinar às vezes, né, para a gente ver e chegar num diagnóstico, porque a certeza nós não temos, né? Nós temos ali a possibilidade de chegar bem perto, mas algumas vezes tem casos que a gente tem que pedir ajuda, né, os colegas, discutir, e muitas vezes a gente tem que assumir o tratamento. Muitas vezes a gente tem que assumir. Muitas vezes eu tive que assumir o tratamento. Eu trabalhei 15 anos no Paraná, e eu tinha que assumir. Muitos profissionais não queriam fazer esse tipo de atendimento. Tinham medo, a gente nota muito medo por parte dos profissionais, né? Então, quem trabalha com isso e estuda isso, às vezes acaba, né, porque sabe, então acaba assumindo o tratamento, assumindo a responsabilidade, e aí é uma coisa muito individual. Vocês vão ter que discutir com a chefia de vocês, né, e ver quais são os critérios que vocês vão adotar nas unidades de vocês, e que deve ser, eu acredito, trabalhei minha vida toda no serviço público, no serviço da saúde, tanto na academia quanto no serviço. Eu sei que muitas vezes a gente tem que assumir, mas temos material aí bastante importante, que é o próprio material do Ministério, que nos dá, inclusive, respaldo legal, uma coisa muito importante, né? Eu fiquei muito tempo responsável pela vacina e muitos colegas me indicavam: eu vou me indicar 20 doses, eu acho que é 20 doses e indica 20 doses. Não são 20 doses. 20 doses foi quando eu era criancinha. Isso não existe mais, né? Então o serviço público pode contraindicar, e ele vai contraindicar, ele não vai mandar 20 doses, né? E aí sinto muito, as doenças de notificação compulsória, quem trabalha no serviço, né, tem lá como trabalhar com isso, fornecer informações, e não custa a gente ser um pouquinho humilde, estou em dúvida,
telefona lá para o serviço, que o serviço vai ter o maior prazer em informar, porque é essa a função do serviço, dar assessoria técnica para os profissionais que não, eventualmente nunca trabalharam com isso, não tiveram oportunidade de ver na graduação. E no caso aqui da reexposição ainda, de pessoas que tiveram pré-exposicional. Né? Então aqui nós vimos exposicional, pessoas que fizeram o tratamento completo, né? E aqui reexposição em indivíduos que tiveram o pré-exposicional. Né? Então fazer uma sorologia, né? E as doses que eu coloquei para vocês, sem comprovação ou menos de 0,1, completar o número de doses. Então eu fiz a sorologia, deu abaixo de 0,5, eu tenho que completar a dosagem, porque significa, para nós, então, significa insatisfatório, ou seja, nível de proteção insatisfatório. E nós temos que fazer com que haja um aumento desse grau de satisfação. Tem que entrar lá na questão de minimamente protegido, né? Então, para a gente finalizar aí, vão algumas medidas bastante importantes. Não sei se vocês observaram, eu fiz questão de abordar mais o cão e o gato, que eles são de maior importância para nós. No caso de qualquer outra mordedura, principalmente de morcego, bovinos, equinos, não adianta a gente ficar observando. Já cheguei em algumas clínicas, eu estou observando o bovino. Eu falei, quanto tempo você está observando? Faz 2 meses, não aconteceu nada com o bovino ainda. Não vai acontecer mesmo, a gente sabe que não vai acontecer. Por quê? O período de doença dele, o período de incubação dele é longo. Né? Às vezes ele pode ser muito mais longo do que a gente esteja pensando, e o período de transmissibilidade a gente não conhece, né? A não ser que a gente vá lá e faça aqueles exames que a gente já viu ali, raspada de córnea, etc., que muitas vezes não é factível a gente fazer. Né? Então, por esse motivo, então, na ausência, né, se não for cão e gato, os outros animais significa sempre positivo para a raiva. É claro que com raras exceções. Né? Tem uma preocupação bastante grande com os ratos, né? E aí nós temos que, aí eu falo assim, quando eu estou dando essa assessoria, eu falo, bom, mas o rato veio do mato, rato silvestre ou rato? Bom, aí as pessoas ficam em dúvida. Então o hamster, esses animais que estão convivendo conosco ali no nosso dia a dia, no nosso lar, e nós temos e a nossa casa é bastante afastada da região rural, isso entre aspas, que eu particularmente mostro numa região onde não há uma diferença significativa entre zona rural e zona urbana. Né? Como eu falei ontem para vocês, nós temos Jararaca no centro da cidade. Né? Temos Jararaca e eu venho de uma região que Jararaca para mim era na zona rural. Então isso é muito diferente, é muito diferenciado de região para região. Então nós temos que ver do que a gente está falando. Né? Do que a gente está falando. Então levar bastante isso em consideração. Bom, nós temos raiva produtiva, tem raiva canina, tem raiva em morcego, o animal veio do meio do mato, gente, não tem dúvida. Nós temos que fazer indicação de vacina, sem dúvida. Não, foi mordido pelo meu hamster que está aqui na minha casa desde que nasceu? Não. O animal não sai de casa, tem todas as vacinas, não sai de casa e me mordeu, né? A mordedura, me morde todo dia, tem risco. Né? Eu não vou dizer para vocês que não tem risco, né? Porque na verdade a gente sempre sai com o animal. Mas pode ter acontecido no morcego, também morder durante a noite. Agora, mudou de comportamento, a gente tem que procurar. Tem que procurar o serviço, porque é o serviço que tem essa competência de investigar e ver se há ou não a necessidade, né, de fazer, inclusive, a controle de foco, que significa a gente vacinar os animais que estão ao redor, eliminação de animais errantes ou animais em abandonos e daí por diante. Né? Então, com medida de controle bastante importante, a imunização de todos os animais, é imprescindível isso. Levar em consideração que a vacina realizada nos animais, ela tem um período de durabilidade muito baixa, né? Então, ver que tipo de vacina o veterinário, perguntar, discutir com ele, né? Tem que ser feita anualmente. Grandes animais é feita com a vacina de vírus vivo, portanto ela tem uma durabilidade um pouco mais longa, mas às vezes o produtor compra a vacina e não faz a vacina, porque dá muito trabalho e por outros motivos também, que a gente não cabe de discutir agora, mas tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas principalmente a gente tem que saber se a nossa zona é produtiva ou não produtiva. Produtiva é quando a gente teve casos de raiva animal nos últimos 5 anos. Não produtiva é o oposto, não teve caso. Agora, como é que a gente vai saber se a gente não teve caso se a gente não manda as cabeças para o laboratório? Então nós teríamos que mandar principalmente todos os animais que morrem, pelo menos 10% dessa cabeça para o laboratório, para ver se o laboratório, né, para a gente ver se a zona é produtiva ou não. Como faz esse tipo de serviço, ou muitos poucos locais fazem, né? Então a gente diz que a área é silenciosa, ou seja, a gente não sabe se ela é não produtiva ou produtiva. Então cada um vai averiguar, aí vai usar o critério mais compatível com a sua realidade aí nós estamos trabalhando com um universo bastante grande e não posso fazer uma afirmação aí para vocês. Notificar é de notificação compulsória isso,
né? Temos que notificar, os médicos têm que notificar, não é só médico, qualquer pessoa pode notificar, por telefone ou por escrito, da forma como vocês acharem mais viável, né? A educação sanitária, que é educar a população, ir nas escolas, principalmente falar com as crianças gostam muito de animais. Outra coisa bastante importante, a gente tem o hábito de pegar animais silvestres e trazer para casa, né? Gente, a gente não sabe quais patologias esses animais têm, né? O lugar deles, o habitat deles é lá. Quando eles mudam de habitat, os vírus podem sofrer mutação. Independente de mudar de habitat, os vírus já sofrem mutação. Imagina a gente mudando de habitat. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, um alerta muito grande. Eu tenho uma aluna lá na medicina que ela foi fazer um internato lá na Austrália e trouxe um mico-leão. E beija o mico e fica com o mico para cima e para baixo. Aí eu perguntei, bom, vacinado, né? A história desse animal, é silvestre, professor. Olha o risco, né, que essa acadêmica tá tendo. Né? Então tudo isso nós temos que tomar. Animal de rua, gente, o animal errante, né, o animal em abandono. Se eu quero trazer para minha casa, tudo bem, mas eu tenho que levar no médico veterinário, ele vai examinar, vai vacinar esse animal. Tem uma quarentena que a gente tem que respeitar antes de trazer na nossa casa. Porque senão aquilo que vai nos animar pode trazer uma doença que no caso da raiva é fatal. Né? Então, capturar e enviar os animais aos laboratórios, as clínicas, né, os animais morreram, então mandar para o laboratório. Controle de barreiras. Ó, como a gente não tinha um controle de barreiras aqui com a Bolívia, o que aconteceu? O animal passou de lá para cá, nós estávamos com a raiva controlada, a raiva urbana controlada, né? Inclusive o sorotipo desse vírus a gente não tinha aqui no Brasil, ou seja, por eles não controlarem no país deles, o cachorro ultrapassou a barreira, né? Porque não tinha uma barreira sanitária ali, mordeu o indivíduo aqui no Brasil e o indivíduo então morreu de um vírus que a gente nem tinha no Brasil. Né? Então o controle de barreiras é muito importante, muito importante. Então é estimular as posses responsáveis dos animais, desmistificar a castração, né? E há outras medidas que vocês vão encontrar aí, como eu já disse, a própria educação sanitária, pegar o rádio e ir na comunidade colocar, né? Porque as pessoas têm que ser informadas sobre os problemas. Né? Inclusive, uma das funções nossas está lá, na epidemiologia, e está lá na Lei 8080. Nós temos que informar a população sobre as doenças na qual nós estamos submetidos ou que nós podemos ser acometidos, ou as doenças que nós estamos sob o risco de adoecer. O negócio de ficar escondendo é muito complicado, né? Porque se a gente esconde, as pessoas desconhecem. Se elas desconhecem, aí está o risco, justamente no desconhecimento. Então a informação ainda é uma forma bastante importante da gente controlar esse evento aí, sem dúvida. Tá? Aí eu coloquei aí uma bibliografia bastante boa, bastante importante para a gente utilizar, mas para vocês, para quem quiser se aprofundar, mas para quem está aí nos serviços de saúde, os colegas médicos veterinários, os enfermeiros e os outros profissionais que fazem parte desse tipo de atividade, né? Tem aí o Guia de Vigilância Epidemiológica que está muito legal, muito importante, muito bem elaborado. Né? É excelente. Eu trabalho, pra vocês terem uma ideia, eu trabalho com ele dia a dia na graduação. Né? Os meus alunos entram em contato diariamente com esse material, que é excelente. E outra, muito importante, que nos dá um respaldo legal. Ó, eu estou fazendo o que está no guia de vigilância. Não teve eficiência, não teve eficácia, não teve efetividade, aí é uma outra discussão que nós vamos fazer em um outro momento. Mas assim, a experiência que eu tenho, que não foi de 1 ano e nem 2 anos, são muitos anos trabalhando com a raiva, é que nunca tive problema quando eu usei esses critérios que eu estou colocando para vocês. Tá? Então era isso que eu teria que colocar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou ficar um pouquinho aqui para responder. Né? E se quem não quiser fazer pergunta agora, que fizer em um outro momento, tem aí meu endereço eletrônico, só entrar em contato que eu vou ter o maior prazer em tentar ajudar da forma como eu puder, né? Se eu souber também. Tá? Então eu agradeço a todos a presença aí. O pessoal de Jardinópolis, falando que é da ACS, e a função é informar as pessoas a respeito das patologias. E acha o trabalho muito importante, pois convive com a pessoa diariamente, porém se preocupa consigo mesmo, né? Também porque acaba ficando exposta às mordidas de cachorros diariamente. Minha microárea é no interior, então uma pessoa relatando aqui, uma pessoa de Jardinópolis relatando um pouco da rotina de trabalho e o receio, né, de estar exposta
diariamente. Se você quiser comentar alguma coisa a respeito, Sim, Sônia. eu acho assim, é muito importante o uso de EPIs, né? O uso de EPIs. Um animal, a gente, eu não coloquei ali, né? Mas como, assim, como curiosidade, eu tive a oportunidade de atender muitos carteiros, pessoal que trabalha no correio. Que eles entravam nas casas para entregar as cartas, né? Ou os documentos, seja o que for lá. E aí o que acontecia? E não via que tinha cachorro. De repente ele vinha, o cachorro vinha correndo, e o que ele fazia? Ele pegava e ia pular a cerca, né? E aí o cachorro vinha por baixo, pegava justamente na bolsa escrotal. Gente, foram muitos casos, a gente dá risada, né? Mas foram muitos casos que eu tive a oportunidade de atender. Então assim, eu penso que uma das regiões mais afetadas são os membros, né? São os membros, mãos e pés. Né? Então eu acho que uma proteção é bastante imprescindível. Nós temos os hábitos de usar aquelas galochinhas, né? Aquelas galochinhas mais altas. Né? E agora a questão da mordedura, eu sei que é complicado, os ACS, já tive a oportunidade de trabalhar muito com eles, tudo, mas é assim, foi mordido, pedir para eles deixarem o animal em casa, não sair na rua, né? E observar o animal durante os 10 dias. A gente tem que ter o animal. É imprescindível que a gente tenha o animal. Né? Tem pessoas que matam o animal depois que mordeu, fica com raiva e mata o animal. Esse é um ato que não deve acontecer. Por quê? A gente precisa do animal. Né? Se a gente mata o animal e ainda ele não desenvolveu a doença no cérebro, o que pode acontecer? Ele já pode ter a presença do vírus nas glândulas salivares, né? Já está transmitindo a doença, porém não existe quantidade de vírus suficiente ainda na lesão que fica atrás do cerebelo. Né? Então vai para o laboratório às vezes não sabe dessa situação e o que acontece? Aí vem o diagnóstico negativo. Né? Então esses cuidados nós temos que tomar. Então é o uso de EPIs, que eu acho que vocês podem discutir aí com a chefia de vocês, está acontecendo muito, eu acho que até vale a pena a gente pensar nisso aí. Né? Mas se vocês têm tanto casos assim, eu acho que compensa até fazer o pré-exposicional, é uma pessoa de risco. Né? Então faz a vacinação pré-exposicional.